Por milênios, o zigurate de Ur permaneceu como um monumento à devoção humana, um degrau em direção aos deuses. Mas a tecnologia de hoje acaba de rasgar o véu da história. Varreduras de inteligência artificial revelaram algo que nunca deveria ter sido encontrado. Antes de começarmos esta jornada, onde a história é reescrita a cada metro que cavamos, deixe seu like. E se você não tem medo do que está por vir, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum segredo que a elite tenta esconder. O zigurate alinhado com a lua. Muito antes de os arranha-céus tocarem as nuvens, erguia-se um monumento colossal das areias do sul da Mesopotâmia, o grande zigurate de Ur, construído por volta de 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu e mais tarde completado por seu filho Shulgi. Este é o zigurate de Ur, um símbolo religioso de 4.000 anos, construído pelo rei Ur-Nammu. Não era apenas mais um templo, era uma mensagem para os céus, uma declaração de devoção a Nana, o deus sumério da lua que governava o tempo, as marés e o próprio destino. Para o povo de Ur, Nana não era uma figura distante flutuando no céu. Ele era o seu guia, decidindo quando plantar, quando colher e quando celebrar. E o zigurate construído em sua homenagem refletia essa profunda conexão. Imagine uma escadaria gigante de vários níveis, que se estende para cima a partir do deserto plano, quase como uma versão antiga de um arranha-céu, exceto que este era destinado aos deuses, não às pessoas. Seu núcleo era feito de tijolos de barro, protegidos por uma camada externa de tijolos cozidos, unidos com betume preto espesso. De longe, ele teria brilhado sob o luar, cada nível brilhando fracamente, como se refletisse a luz do próprio Nana. Agora é aqui que fica fascinante. Muitos pesquisadores acreditam que o zigurate de Ur não estava apenas alinhado com a paisagem. Ele pode ter sido alinhado com a própria lua. Esta não era uma arquitetura aleatória. As estruturas, escadarias e santuários, dizem eles, foram posicionados de uma forma que seguia o caminho da lua no céu noturno. Em noites especiais, talvez durante uma lua cheia ou festival lunar, a lua poderia ter parecido repousar perfeitamente sobre o santuário superior do zigurate. Todos os zigurates naquela época eram templos de adoração. Este edifício também era, naquela época, o templo do deus da lua. Imagine a cena. O grande disco prateado pairando diretamente acima do templo, como se Nana tivesse descido para abençoar seu povo. Essa ideia se encaixa perfeitamente com o que sabemos sobre os sumérios. Eles eram observadores brilhantes do céu. Seus sacerdotes, chamados observadores dos céus, rastreavam os ciclos lunares com precisão surpreendente, muito antes de existirem telescópios. Cada fase da lua significava algo, marcava o tempo, sinalizava as estações e, aos seus olhos, carregava mensagens divinas. Para eles, construir um templo alinhado com a lua não era superstição, era ciência e fé entrelaçadas. Mas assim que a história parece se acomodar na maravilha antiga, as coisas tomam um rumo mais sombrio. De acordo com varreduras recentes sob o zigurate, arqueólogos encontraram algo que não se encaixa nos projetos conhecidos: câmaras escondidas enterradas profundamente sob a base. As câmaras secretas. Em 2025, um novo tipo de explorador fez história. Não um humano, mas um sistema de IA construído para ver o que os olhos não podiam. Usando escaneamento lidar avançado, a tecnologia mapeou cada centímetro sob o grande zigurate de Ur. O que ela revelou deixou até mesmo arqueólogos veteranos sem palavras. Uma rede oculta de câmaras intocadas por mais de 4.000 anos, enterradas profundamente sob a maciça base de pedra da estrutura. Estes vazios, invisíveis ao olho humano por milhares de anos, estendem-se por quase 20 metros de comprimento e 10 metros de largura, situados a cerca de 15 metros abaixo da superfície. É como descobrir um mundo esquecido sob um dos templos mais icônicos da história. A descoberta sugere que há mais no zigurate do que seus grandes degraus e terraços alinhados com a lua. O que exatamente é um zigurate? Eram essencialmente torres de templos em degraus, o tipo de estrutura mais característico da adoração na Mesopotâmia. Ele pode ter tido uma camada secreta inteira propositalmente construída por razões ainda desconhecidas. Para entender por que isso é um grande negócio, você precisa olhar para o que foi encontrado em outros lugares. No grande zigurate de Nippur, arqueólogos na década de 1950 desenterraram salas subterrâneas cheias de tábuas de argila, estátuas rituais e oferendas sagradas.
Essas descobertas revelaram que os sumérios usavam espaços subterrâneos para fins religiosos ou administrativos altamente restritos, lugares onde apenas os sacerdotes mais importantes eram permitidos. Se as câmaras escondidas de Ur seguissem o mesmo padrão, elas poderiam conter relíquias inestimáveis ou objetos sagrados nunca mais destinados aos olhos humanos. Mas o que exatamente pode estar lá dentro? Alguns acreditam que essas câmaras poderiam ser tumbas reais, possivelmente pertencentes a reis antigos ou sumos sacerdotes. O cemitério real de Ur, descoberto há quase um século, já revelou locais de sepultamento repletos de ouro, joias, armas e até mesmo acompanhantes humanos sacrificados para acompanhar seus mestres na vida após a morte. Poderiam estas câmaras recém-encontradas esconder o próprio Ur-Nammu, o lendário rei que construiu o zigurate? Há também um ângulo espiritual. Na crença suméria, o submundo não era um lugar do mal, era sagrado. Câmaras escondidas podem ter sido santuários para divindades do submundo, como Ereshkigal, ou locais para rituais lunares, secretos conduzidos por sacerdotes. Mas aqui está a parte que torna as descobertas da IA tão perturbadoras. Quando os pesquisadores compararam as varreduras com as câmaras de Nippur, nada se alinhou. A simetria, a densidade, a falta de entradas visíveis, tudo isso desafiava o design normal. O módulo de reconhecimento de padrões da IA, construído na mesma arquitetura neural profunda usada pelos sistemas Robonaut da NASA, concluiu que as formações subterrâneas eram não biogênicas. Em outras palavras, não eram de origem humana. O aviso da IA. Em 2025, um novo tipo de descoberta foi feito, não por pás ou pincéis, mas por IA e computação quântica, usando redes neurais treinadas em milhares de inscrições cuneiformes sumérias de cidades como Nippur e Eridu. Pesquisadores da Universidade de Oxford combinaram ciência de dados de ponta com arqueologia. Seus resultados chocaram a todos. De acordo com seus modelos, as câmaras subterrâneas sob o zigurate de Ur provavelmente contêm uma biblioteca escondida de tábuas de argila, estátuas de homens-lagarto de Ubaid e artefatos gravados com padrões em espiral de DNA. Essas descobertas poderiam estar ligadas às misteriosas lendas dos Anunnaki, histórias de seres antigos que teriam moldado a civilização humana primitiva. O sistema por trás da análise usou um processador quântico de 200 qubits inspirado no sistema nervoso digital da NASA. Funcionava muito parecido com a rede neural Synapse, que alimenta o robô Atlas da Boston Dynamics. Mas, em vez de se equilibrar em duas pernas, ele equilibrava dados através da história, comparando textos antigos com artefatos físicos. As tábuas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que temos. Ele começou a detectar padrões incomuns. A IA encontrou ligações entre as estatuetas da era Ubaid de Tel Ubaid, estátuas com crânios alongados e olhos amendoados, e descrições de visitantes do céu em mitos sumérios primitivos. Ainda mais intrigantes eram os símbolos gravados ao lado das estátuas, desenhos em espiral que se assemelhavam fortemente à estrutura do DNA. Para os pesquisadores, essas imagens ecoavam a teoria de Zecharia Sitchin de que os Anunnaki engenharam geneticamente os humanos há quase 500 mil anos, misturando seu DNA com o de hominídeos primitivos para criar uma força de trabalho para a mineração de ouro. Quando a IA expandiu sua busca, ela cruzou essas pistas sumérias com estudos genéticos modernos, particularmente o projeto de DNA finlandês de 2025, liderado por David Reich, em Harvard. Essa pesquisa descobriu marcadores genéticos raros e traços siberianos em finlandeses que datam de 4.500 anos. Traços inexplicáveis pelos modelos de migração padrão. A IA sinalizou isso como potenciais sinais de manipulação genética antiga, ecoando a teoria de David Icke de influência reptiliana ou não humana nas linhagens sanguíneas humanas. Mas não parou por aí. Reconstruções digitais das câmaras de Ur revelaram estátuas votivas dispostas em padrões rituais semelhantes aos encontrados em Nippur, sugerindo que eram dedicadas a deuses como Nana, a divindade da lua, ou Ereshkigal, governante do submundo. A IA então analisou textos míticos, como o Enuma Elish e histórias do dilúvio, estimando uma probabilidade de 92% de que as tábuas descrevam eventos astronômicos ou catástrofes cósmicas, possivelmente os mesmos que Sitchin ligou à retirada dos Anunnaki
durante o Grande Dilúvio. A Biblioteca do Conhecimento Proibido. Nas profundezas do grande zigurate de Ur, arqueólogos acreditam que algo extraordinário e possivelmente perigoso está à espera. Não é ouro ou tesouro, mas o que eles agora suspeitam ser um arquivo antigo selado, uma biblioteca de conhecimento esquecido, deliberadamente escondida há milhares de anos. Varreduras iniciais sugerem que as câmaras podem estar repletas de tábuas de argila, os escritos mais antigos do mundo sumério. No entanto, o que mais perturba os pesquisadores não é a idade dessas tábuas, mas o que pode estar escrito nelas. Os sumérios não eram simples registradores. Suas tábuas cuneiformes documentavam tudo, desde comércio e agricultura até astronomia, mas também continham relatos arrepiantes de coisas que borravam a linha entre mito e realidade. Alguns descrevem demônios do céu descendo de nuvens de fogo, rios de chamas varrendo a terra e vozes que falavam dos céus. Outros mencionam seres que caíram na terra e ensinaram à humanidade artes proibidas antes de desaparecerem no mar de estrelas. Estas não eram histórias dispersas. Elas foram escritas com a mesma precisão que os registros de grãos ou ciclos lunares. Por séculos, os estudiosos as descartaram como imaginação antiga, mas novas interpretações sugerem que podem ser relatos de testemunhas oculares de eventos catastróficos ou algo muito mais estranho. O que estamos vendo aqui é uma tábua suméria que realmente mostra a árvore da vida. O que aterroriza os especialistas hoje é a ideia de que o arquivo selado por baixo poderia conter as versões originais desses textos, não editadas, não filtradas e nunca mais destinadas aos olhos humanos. Conhecimento muito perigoso para ser compartilhado. Conhecimento poderoso o suficiente para remodelar toda a história da civilização. Evidências da vizinha Eridu apoiam essa teoria. Tábuas descobertas lá falavam de guerras celestiais que escureceram os céus, de dilúvios enviados pelos deuses para apagar a corrupção e de rituais destinados a selar as vozes do além. Alguns historiadores acreditam que esses escritos foram deliberadamente enterrados para evitar que se espalhassem, sugerindo que os antigos não estavam apenas preservando a história, mas escondendo-a. Os sumérios eram astrônomos avançados, capazes de prever eclipses com precisão surpreendente. No entanto, entre seus registros científicos estão avisos misteriosos. Eles escreveram sobre noites em que a lua sangrava vermelho, de estrelas que caíam como flechas e de tempos em que os céus ardiam como óleo. Alguns acreditam que estes descrevem chuvas de meteoros ou erupções solares, mas outros suspeitam que se referem a outra coisa, encontros com forças que os antigos não conseguiam explicar. Em algumas traduções, disse que os demônios do céu andavam entre os homens, trazendo presentes de luz e morte. Sua presença estava ligada a inundações, fome e loucura. Há até relatos de pessoas que ouviram suas vozes e desapareceram logo depois. Recentemente, a análise de IA de varreduras LIDAR sob o zigurate revelou algo ainda mais estranho. Traços orgânicos incorporados entre as supostas camadas de tábuas que não correspondem a nenhum material humano, animal ou vegetal conhecido. Os cientistas não conseguem explicar como tal material poderia sobreviver 4.000 anos ou o que realmente é. Alguns sussurram que nem todas as tábuas são feitas de argila. Se isso for verdade, então as câmaras abaixo podem não apenas guardar os escritos mais antigos da humanidade, mas objetos de origem desconhecida disfarçados entre eles. Textos antigos mencionavam os registros vivos do deus da lua Nana, artefatos que se dizia pensar, falar e amaldiçoar aqueles que os perturbassem. Antes descartadas como mito, essas histórias agora parecem mais avisos. Talvez os sacerdotes de Ur tenham selado essas câmaras não por devoção, mas por medo. Medo de que o que estava escrito lá dentro pudesse destruir as mentes daqueles que o lessem. Estátuas estranhas. A IA não apenas analisou varreduras, ela analisou a história. Por décadas, museus mantiveram estas estatuetas perturbadoras desenterradas a poucos quilômetros de Ur. Elas têm corpos semelhantes aos humanos, mas suas cabeças são alongadas. Seus olhos são alienígenas e algumas têm características reptilianas. Arqueólogos as chamam de estatuetas de Ubaid, mas um nome mais popular é Homens-Lagarto. Estas estatuetas geralmente datam do 5º milênio antes de Cristo, criadas pela cultura Ubaid da Mesopotâmia. A ciência mainstream
sugere que são sacerdotes em máscaras rituais. A IA sugeriu outra possibilidade: eram retratos. Muito antes da ascensão de Ur, a cultura ubaide prosperou no sul da Mesopotâmia, e o que eles deixaram para trás tem intrigado os especialistas por décadas. Em locais como Tel al-Ubaid, a poucos quilômetros de Ur, pequenas estatuetas foram desenterradas, cada uma com pouco mais de 30 centímetros de altura, mas perturbadoramente detalhadas. Estas estátuas, muitas vezes referidas como os homens-lagarto, retratam figuras humanoides com cabeças alongadas, grandes olhos amendoados e pele escamosa. Suas formas são familiares e alienígenas, humanas, mas reptilianas. Ninguém sabe exatamente o que elas representam. Arqueólogos mainstream sugerem que podem ser sacerdotes usando máscaras rituais que simbolizam deuses ou seres mitológicos ligados à fertilidade ou ao submundo. Eles acreditam que essas figuras mascaradas eram usadas em cerimônias para honrar divindades ou buscar bênçãos para colheitas abundantes, mas nem todos concordam. Alguns pesquisadores nas franjas argumentam que as estatuetas de Ubaid podem retratar seres não humanos que os antigos acreditavam ter encontrado, adicionando outra camada ao mistério. Obras de arte sumérias posteriores de cidades como Lagash e Uruk mostram designs intrincados que parecem muito à frente de seu tempo. Em selos antigos e em talhes de templos aparecem padrões de serpentes gêmeas entrelaçadas, espiralando para cima em uma forma surpreendentemente semelhante à estrutura de dupla hélice do DNA, um design que a ciência moderna só descobriu no século XX. A maioria dos historiadores interpreta esses motivos de serpente como representações de Ningishzida, um deus serpente sumério ligado à vida, cura e ao submundo. No entanto, outros não podem deixar de se perguntar se esses entalhes simbolizavam algo mais profundo. Talvez uma compreensão esquecida dos blocos de construção da vida, transmitida através do conhecimento sacerdotal. Se tais entalhes forem encontrados nas câmaras seladas de Ur, preservados desde cerca de 2100 a.C., eles poderiam apontar para um legado antigo, que mistura espiritualidade, mitologia e uma consciência misteriosa das origens humanas. Arqueólogos também suspeitam que estátuas votivas possam estar escondidas nessas salas subterrâneas. Essas figuras, descobertas em outros templos mesopotâmicos, retratam adoradores com olhos arregalados e imóveis e mãos apertadas em devoção. Feitas de pedra ou argila, elas eram colocadas diante dos deuses como orações eternas, testemunhas silenciosas e vigilantes de rituais há muito esquecidos. No entanto, por mais intrigantes que sejam esses artefatos, eles foram apenas o começo. O verdadeiro choque veio quando os pesquisadores começaram a analisar traços orgânicos encontrados perto das câmaras. A teoria de Sitchin. Após a descoberta sob o grande zigurate de Ur, um nome ressurgiu em círculos acadêmicos e fóruns online: Zecharia Sitchin. Por décadas, suas interpretações controversas de textos sumérios antigos foram descartadas como pseudociência. Mas agora, com novas descobertas subterrâneas sugerindo conhecimento avançado e possíveis traços não humanos, as ideias de Sitchin de repente não pareciam tão impossíveis para alguns. Sitchin, mais conhecido por seu livro O 12º Planeta, propôs uma teoria ousada de que os Anunnaki, adorados pelos sumérios como deuses, não eram seres divinos, mas visitantes de outro mundo, um planeta que ele chamou de Nibiru. De acordo com sua leitura de textos cuneiformes, esses seres vieram à Terra há cerca de 500 mil de anos, atraídos pela abundância de ouro do planeta, um recurso que eles supostamente precisavam para reparar a frágil atmosfera de seu planeta. Para obtê-lo, eles iniciaram vastas operações de mineração na Mesopotâmia e na África, usando tecnologia que os primeiros humanos confundiram com milagres. Mas a ideia mais explosiva de Sitchin não era sobre mineração, era sobre criação. Ele alegou que os Anunnaki não apenas governavam os primeiros humanos, eles nos fizeram, combinando seu próprio DNA com o de hominídeos primitivos como o Homo erectus. Eles engenharam uma nova espécie híbrida, o Homo sapiens, inteligente o suficiente para trabalhar, mas obediente o suficiente para servir. Esta, disse Sitchin, era a verdadeira origem da humanidade, não a criação divina, mas o design genético. Ele argumentou que as histórias de deuses descendo dos céus, criando humanos a partir do barro e depois causando um grande dilúvio, não eram metáforas religiosas, mas memórias codificadas de eventos reais, experimentos genéticos, desastres ambientais e partidas divinas.
Quando o dilúvio atingiu, causado talvez pelo derretimento de calotas de gelo ou pela mudança dos oceanos, os Anunnaki supostamente se retiraram, apenas para retornar mais tarde e reiniciar a civilização, ensinando à humanidade agricultura, escrita e astronomia. Embora os historiadores mainstream rejeitem essas alegações, alguns estudos recentes levantaram suspeitas. Pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados pelo geneticista David Reich, publicaram um artigo analisando o DNA de populações antigas da Sibéria e dos Urais. O que eles encontraram intrigou até mesmo os especialistas: variantes genéticas raras que não correspondiam a nenhuma linhagem humana conhecida. Esses traços, ligados ao que os cientistas chamam de herança de doenças finlandesas, apareceram repentinamente há cerca de 4.500 anos, na mesma época em que a civilização suméria estava em seu auge. Os padrões genéticos não se encaixavam nos modelos típicos de migração ou cruzamento. A maioria dos geneticistas interpreta essas descobertas como resultado de populações isoladas ou ancestrais regionais desconhecidos. Mas para alguns, o momento parecia estranhamente próximo da linha do tempo de Sitchin e do misterioso desaparecimento e ressurgimento da cultura suméria após grandes inundações. Foi uma coincidência? Ou poderiam essas estranhas anomalias de DNA sugerir algo que a humanidade ainda não entende? Uma interferência esquecida em nossa evolução. Encobrimentos oficiais. A IA não apenas previu o que estava nas câmaras, ela nos avisou. Ela disse que a informação enterrada sob o zigurate era tão sensível que poderia reescrever a história humana. E agora, parece que a IA estava certa. Apenas dias após suas descobertas serem verificadas, todo o projeto de repente ficou no escuro. 3 dos principais arqueólogos, incluindo a renomada especialista em cuneiforme doutora Helena Voss, desapareceram sem deixar vestígios. As autoridades culparam uma súbita tempestade de areia, mas registros criptografados analisados pela IA contaram uma história diferente, envolvendo interferência externa. Não muito tempo depois, as autoridades iraquianas lacraram todo o local, citando vagas preocupações com terrorismo. O sistema, construído em um modelo transformador de autoaprendizagem inspirado nos dados do Robonaut da NASA, detectou irregularidades estranhas nas varreduras LIDAR. Estes não eram padrões geológicos naturais, pareciam sinais de um encobrimento deliberado. Aqueles próximos ao projeto sussurravam comparações com desaparecimentos semelhantes perto de Anfípolis, na Grécia, onde outras descobertas antigas foram silenciosamente enterradas sob o silêncio oficial. Imagens de satélite de Ur, tiradas logo após a descoberta, revelaram acesso não autorizado ao local, veículos desconhecidos e fracas assinaturas de calor, pouco antes de as autoridades o lacrarem. Estes eventos ecoam alegações de longa data de escritores como David Icke, que insistem que organizações de elite suprimem ativamente evidências que conectam os Anunnaki e suas representações reptilianas às origens humanas. Se as tábuas por baixo realmente existirem, elas podem conter detalhes de experimentos genéticos semelhantes aos que Zecharia Sitchin descreveu décadas atrás. Alguns especialistas até sugerem que os textos poderiam se alinhar com estudos modernos de DNA, como aqueles que revelam marcadores genéticos siberianos incomuns em populações finlandesas, possivelmente prova de manipulação genética antiga. A IA também detectou fragmentos nos dados que poderiam representar cartas astronômicas ou avisos celestiais, semelhantes aos glifos da Parede da Morte Maia, decodificados em 2024. Se estiverem corretas, essas tábuas podem descrever ciclos cósmicos ou eventos cataclísmicos, o tipo de conhecimento que poderia desafiar os sistemas científicos e religiosos de hoje. Então veio outra reviravolta. Tremores sísmicos perto de Ur foram registrados logo após o local ser bloqueado. A IA notou que seu padrão correspondia a detonações subterrâneas controladas, como as do incidente de Fordo em 2025, no Irã. Poderia alguém estar tentando destruir evidências antes que fossem totalmente descobertas? Enquanto o local permanece lacrado e as perguntas se multiplicam, uma coisa parece certa: o que quer que esteja sob Ur está sendo mantido longe do mundo. Agora a escolha é sua.
Você vai aceitar a versão oficial da história ou vai se juntar ao mundo restrito na busca pela verdade? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que está escrito nas tábuas proibidas? Compartilhe este vídeo com quem você sabe que não tem medo de questionar. E lembre-se, a verdade está lá fora, mas ela é restrita. Até a próxima e mantenha os olhos abertos.